A onda de violência na Bahia produziu mais cenas de terror nas últimas 24 horas. O tiroteio levou pânico aos moradores do nordeste de Amaralina, perto da região central de Salvador. Também ontem à noite, um ônibus foi queimado no bairro de Paripe. O fogo atingiu a rede elétrica e deixou alguns moradores sem luz. O estrondo do tanque do combustível atingiu o poste, a altura que ficou lá em cima. O tanque aqui apagou tudo, todo mundo ficou sem energia. Esse ataque ao ônibus, ao coletivo, teve relação direta com uma intervenção que fizemos ontem à tarde. 6 elementos armados, fortemente armados inclusive, confrontaram com nossas guarnições e um deles foi atingido, socorrido ao hospital do subúrbio. A noite passada também foi violenta no município de Acajutiba, a 200 quilômetros de Salvador. 5 homens morreram em confronto com a polícia militar. Segundo a PM, eles estavam escondidos numa área de mata e atiraram nos policiais. Hoje, em Lauro de Freitas, mais confrontos e 2 suspeitos mortos numa ação da Polícia Civil. A Bahia vive uma onda de violência que já deixou 54 mortos só no mês de setembro. O policial federal Lucas Caribé também perdeu a vida numa operação na periferia de Salvador há 12 dias. Por causa da insegurança, mais de 1.000 alunos ficaram sem aula hoje no complexo do Nordeste de Amaralina. Os ônibus tiveram que mudar o itinerário. Hoje, a Anistia Internacional Brasil pediu a interrupção das operações policiais na Bahia e disse que o combate ao crime organizado não é licença para matar. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia não se manifestou. Um homem espancado até a morte foi enterrado hoje em São Paulo. Segundo testemunhas, as agressões foram numa clínica de recuperação de dependentes químicos em Embu Guaçu. 5 funcionários foram presos e a clínica fechada. Há 6 meses, o espancamento de outro paciente foi registrado em vídeo em outra unidade da mesma rede. O dono não deu retorno ao nosso contato. Quase 90% dos municípios do Amazonas estão em alerta ou em emergência por causa da estiagem. Esta imensa área de terra com alguns pontos de água foi o que sobrou desse lago na zona leste de Manaus. Bem perto dele está o Rio Solimões. Com a seca, já é possível ver bancos de areia. Esta área onde nós estamos era um trecho do lago. Agora está tudo seco, com vários barcos encalhados. Do alto, a gente vê que um dos poucos pontos que ainda tem água está repleto de garças, que estão se alimentando dos últimos peixes da região. Edson vive da pesca. Quero trabalhar, mas não tem como. Eu nunca tinha visto essa seca, não. Cidades estão ficando sem abastecimento. Dos 62 municípios, 16 estão em situação de emergência, 39 em estado de alerta. Em Manacapuru, centenas de peixes morreram em uma pequena reserva ecológica por falta de oxigênio na água. Em Tefé, mais de 20 botos cor-de-rosa, um dos símbolos da Amazônia, morreram encalhados no rio, praticamente seco. O governo federal anunciou medidas para diminuir os efeitos da estiagem. Prioridade nossa, ajuda humanitária, alimento, água, kits de higiene, saúde, então tudo que está relacionado com a sobrevivência das pessoas. Em Porto Alegre, o Lago Guaíba atingiu hoje o maior nível em mais de 80 anos. As águas do lago invadiram a Avenida Mauá, uma das mais importantes da região central. Trechos da orla ficaram alagados. Para evitar que a água avance para o centro de Porto Alegre, a prefeitura reforçou a vedação das comportas com 9.000 sacos de areia. A região sul de Porto Alegre não conta com um sistema de proteção contra enchentes semelhante ao da Avenida Mauá, lá no Muro. Então aqui a água está já quase invadindo esta avenida aqui. Repare que as ondas do Guaíba são muito fortes, batem ali, invadem a calçada e já começam a atingir também o asfalto. Na região das ilhas, muitas pessoas precisaram sair de casa. Um helicóptero das Forças Armadas ajudou no resgate das famílias. No município de Guaíba, na região metropolitana, a inundação tirou de casa cerca de 200 famílias. A Defesa Civil Gaúcha confirmou hoje mais uma morte por causa das enchentes no Vale do Taquari. Um morador de Roca Salles. A tragédia, no começo de setembro, matou 50 pessoas.
Hora da previsão do tempo. Eliana, boa noite. Boa noite, Ana Luísa, Bonner, e boa noite para você. Um ciclone extratropical que se formou no mar está se afastando e uma frente fria avança pelo sudeste. Ela já provocou chuva forte em São Paulo e no Rio de Janeiro. E nuvens carregadas também se formaram na divisa do norte com o nordeste e o centro-oeste. Depois que choveu, a temperatura caiu bastante em São Paulo, no Rio e em Cuiabá. A capital paulista teve uma queda de 5 graus em apenas uma hora. No Rio e em Cuiabá, uma diferença de 10 graus em pouco tempo também. Amanhã, a frente fria deve chegar ao Espírito Santo e as instabilidades se concentram na metade sul de Minas Gerais, com risco de temporal, granizo e alagamento. Inclusive em Belo Horizonte, depois desses 32 graus. Também tem rajadas de vento, até 70 km por hora em Minas, São Paulo e no sul, e até 80 km por hora da região dos Lagos, no Rio de Janeiro, até o sul da Bahia. Outras áreas onde a chuva ganha força: litoral norte de São Paulo, norte paulista, todo o estado do Rio, Goiás, Mato Grosso, Tocantins e sul do Pará. Em Belém, calor de 36 graus, em Campo Grande 33, em Maceió 31, no Rio 26, em São Paulo, Florianópolis e Porto Alegre 20, em Curitiba 17 e no interior da região sul, mínimas abaixo dos 10 graus. Bonner e Ana Luísa. Obrigada, Eliana. E daqui a pouco tem futebol na Globo, a semifinal da Conmebol Libertadores no Maracanã, entre Fluminense e Internacional. Luiz Roberto, boa noite. Oi, Ana Luísa, boa noite, Bonner, boa noite a todos. Pois é, desse confronto saiu um finalista da Copa Libertadores nesta temporada. A torcida do Fluminense está numa empolgação só, a gente vai mostrar imagens do lado de fora do Maracanã. Toda a expectativa voltada para esse jogão de daqui a pouco. E eu lembro que esse Maracanã vai receber a grande decisão da Libertadores no próximo dia 4 de novembro, um sábado à tarde. Bom, o Fluminense, 15 anos depois, volta a disputar uma semifinal dessa competição. É um título inédito para o tricolor. Já o Internacional, o Colorado, 8 anos depois, volta a uma semifinal, é bicampeão da América e sonha com um tri para fazer parte daquela galeria dos brasileiros maiores vencedores da Libertadores. Germancano de um lado, do Fluminense, 33 gols no ano. O equatoriano Ener Valencia, do lado colorado, 3 gols na última Copa do Mundo, são destaques em campo nesse jogão que vai ter o último capítulo na próxima quarta-feira, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. O Maracanã tá bonito, a gente tá vendo aí. E eu tenho uma notícia importante do futebol para fechar essa participação. O Corinthians demitiu hoje, no fim da tarde, o técnico Vanderlei Luxemburgo. O Corinthians, portanto, está à busca de um novo treinador. Futebol na Globo é daqui a pouco, depois de Terra e Paixão, Ana Luísa, Bonner. Obrigado, Luiz Roberto. Bom jogo. O dólar comercial atingiu hoje a maior cotação desde maio, R$ 5,04. Investidores temem que uma alta prolongada dos juros nos Estados Unidos provoque uma recessão por lá. O principal índice da Bolsa Brasileira fechou em alta de 0,12%. A Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu o inquérito sobre o atropelamento do ator Kaique Brito. O motorista não teve culpa. Ele dirigia a 48 km por hora na avenida, onde o limite é de 70. Ninguém foi indiciado. Kaique Brito saiu da UTI na semana passada e continua internado. 113 pessoas morreram no incêndio numa festa de casamento no Iraque. Centenas de pessoas participaram hoje dos velórios de vítimas. A polícia prendeu 10 pessoas ligadas à organização da festa. A seguir, senadores aprovam o marco temporal que o STF rejeitou na semana passada. O Conselho de Ética da Câmara arquivou o processo disciplinar contra o deputado Márcio Gerri, do PCdoB, que a deputada Júlia Zanata, do PL, tinha acusado de assédio. Em abril, ela discutia com outra deputada quando Márcio Gerri se aproximou por trás. Ele disse que apenas pediu que Júlia Zanata respeitasse a parlamentar com quem debatia. O relator, Ricardo Maia, do MDB, concluiu que não houve quebra de decoro e foi acompanhado pela maioria. O Senado aprovou hoje um projeto que cria o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal rejeitou essa tese.
No fim de maio, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto estabelecendo um marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O texto seguiu para avaliação dos senadores. O relator na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Marcos Rogério do PL, não fez nenhuma alteração na proposta da Câmara. Hoje, no início da tarde, o projeto foi aprovado na CCJ por 16 votos a 10. No mesmo momento que o Supremo Tribunal Federal concluía o julgamento sobre o marco temporal, os senadores iniciavam no plenário o processo de votação do projeto. O presidente Rodrigo Pacheco, do PSD, disse que é natural que o Congresso trate desse tipo de tema. Esse projeto de lei está tramitando no Congresso Nacional, é natural que o Congresso Nacional possa decidir a esse respeito e isso pode inclusive subsidiar o Supremo Tribunal Federal em relação ao entendimento quanto a esse tema. Então é muito natural, não há nenhum tipo de adversidade ou de enfrentamento com o Supremo Tribunal Federal. É apenas uma posição do Congresso, considerando que nós reputamos que temas dessa natureza devem ser deliberados pelo Congresso Nacional. O texto base do projeto foi aprovado por 43 votos a favor e 21 contra. A proposta, ao contrário do entendimento do STF, retoma o marco temporal. Estabelece que serão demarcadas apenas as terras ocupadas pelos indígenas na data da promulgação da Constituição de 1988. Além desse ponto, que não é aceito pelos povos indígenas, o texto traz outras mudanças na lei, como a possibilidade de a União retomar terras indígenas em caso de alteração de traços culturais da comunidade e destiná-las ao Programa Nacional de Reforma Agrária com lotes preferencialmente para os indígenas. O projeto também abre a possibilidade de se validar títulos de propriedade ou posse de particulares em áreas das comunidades indígenas, proíbe a ampliação de terras indígenas já demarcadas, permite contrato de cooperação com não indígenas para atividades econômicas e o contato com povos isolados para intermediar uma ação estatal de utilidade pública. O projeto agora vai para a sanção do presidente Lula. Se ele vetar, a proposta volta ao Congresso, que pode manter ou não o veto. Na sessão de hoje no STF, os ministros estabeleceram princípios para futuras demarcações de terras indígenas e para indenizar quem houver comprado essas terras em boa-fé, mas tiver que deixá-las. Na semana passada, o Supremo decidiu por 9 votos a 2 que a existência de um marco temporal para a demarcação de terras indígenas é inconstitucional. Essa tese previa que indígenas só poderiam reivindicar a posse de terras que ocupavam ou disputavam em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Faltava chegar a um consenso sobre a tese que vai servir de guia para disputas sobre demarcação de terras indígenas que ainda correm na Justiça. Pelo menos 226 processos em instâncias inferiores aguardam o resultado do julgamento. Hoje, o STF definiu que as compensações e indenizações praticadas hoje serão ampliadas. Atualmente, a Constituição só permite indenizações pelas benfeitorias na terra, obras, por exemplo. O STF determinou que nos casos em que não havia ocupação indígena ou conflito pela posse na data da promulgação da Constituição, produtores rurais que adquiriram uma terra regularmente e de boa fé receberão indenização prévia por essas benfeitorias úteis e necessárias. A indenização seria condicionante para a demarcação. Além disso, o governo também terá de indenizar o proprietário pelo valor da terra nua, ou seja, o valor da própria área, nos casos em que não for possível dar a eles outra terra semelhante. O valor será pago em dinheiro ou em títulos da dívida agrária. Essa parte da indenização ocorreria num processo separado para não travar a demarcação. Mas o pagamento da chamada parte incontroversa, ou seja, aquela em que não há dúvidas, deve ser imediato. Se não ocorrer, o dono da terra terá direito de não devolvê-la. Não cabe indenização em casos de terras indígenas já reconhecidas e declaradas. Nos casos em que for absolutamente impossível devolver a área para os indígenas, por exemplo, quando já existir uma ocupação consolidada, como uma cidade, o governo poderá oferecer terras equivalentes em outras áreas.
Será autorizada a ampliação de áreas indígenas já demarcadas, mas o procedimento deve ser instaurado até 5 anos após a demarcação anterior, com comprovação de grave e insanável erro na definição dos limites anteriores. As terras de ocupação tradicional indígena são de posse permanente da comunidade, cabendo aos indígenas o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e lagos nelas existentes. O ministro relator Edson Fachin ressaltou que a tese foi resultado do trabalho de todos os ministros. Creio que aqui se dá uma demonstração extremamente importante da construção colegiada de uma compreensão que não reúne em si apenas uma das 11 vozes, mas que congrega as 11 vozes que vão gradativamente construindo ideias e soluções que expressem a percepção majoritária do colegiado. A sessão de hoje no Supremo foi a última presidida pela ministra Rosa Weber. Desde o início da sessão, os colegas renderam homenagens à presidente da Corte. Graças à liderança firme de Vossa Excelência, especialmente durante os ataques covardes à democracia brasileira, que Vossa Excelência bem denomina do dia da infâmia, graças a essa forma firme e brilhante de atuação, a nossa democracia se tornou mais forte. No fim da sessão, ao fazer um balanço da gestão de um ano à frente do STF, Rosa Weber também lembrou os ataques à democracia. 8 de janeiro, o dia da infâmia, em que pela primeira vez na história dessa quase bicentenária Casa de Justiça, ela foi invadida e depredada, juntamente com o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. Dia sombrio de nossa democracia, o 8 de janeiro não há de ser esquecido para que preservando-se a memória institucional, jamais se repita. Mas também o 8 de janeiro há de ser sempre lembrado, é a outra face da moeda, como propulsor do fortalecimento do nosso Estado democrático de direito, em um renovar de energias diante da união e resposta imediata e firme dos poderes constituídos e da sociedade civil à vilania praticada e na contramão do que pretendera aquela horda hostil. E destacou a importância da união das instituições. Na luta diária pelo aperfeiçoamento das instituições democráticas, na construção dos consensos, no exercício incansável do diálogo, no combate aos discursos de ódio, na busca do imprescindível avanço civilizatório que passa pela efetividade dos direitos fundamentais e pelo desenvolvimento econômico com o olhar voltado para um país mais justo, igualitário, fraterno, solidário e sem preconceitos. A gaúcha Rosa Weber foi a terceira mulher a presidir o Supremo em 132 anos de história. Ela chegou ao STF em 2011, indicada por Dilma Rousseff. Foi a primeira mulher a comandar o Tribunal Superior Eleitoral durante uma eleição presidencial em 2018. Emocionada, Rosa Weber agradeceu aos ministros e aos servidores da Justiça e reiterou a importância da liberdade de imprensa. Um agradecimento final aos profissionais de imprensa em sua cobertura diária do tribunal, reforçando a transparência. Embora seguramente não os tenha agradado nunca ao longo desse percurso o meu silêncio habitual, estejam eles certos da admiração que nutro pela atividade que desenvolvem. A imprensa livre, como a magistratura isenta e independente, é indispensável à democracia. Rosa Weber foi aplaudida de pé. O decano, ministro mais antigo da corte, falou em nome dos colegas. Foi uma gestão marcada pelo incentivo à participação feminina na política, ao mesmo tempo em que se lutava para combater a constante disseminação
de fake news no processo eleitoral. Todos nós temos bem isto na memória. Hoje, tenho a plena convicção de que o Poder Judiciário brasileiro é muito bem representado por uma gaúcha que, além de forte, aguerrida e brava, é também muito virtuosa. Amanhã, a ministra Rosa Weber vai passar a presidência aqui do Supremo Tribunal Federal ao ministro Luiz Roberto Barroso. A ministra vai completar 75 anos de idade na semana que vem. Por isso, terá que se aposentar, como manda a Constituição. A Polícia Federal executou hoje a 17ª fase da Operação Lesa Pátria, que investiga envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. Dos 3 mandados de prisão, os agentes conseguiram cumprir 2. A seguir, como Santa Catarina se tornou referência nacional em transplante. Um trabalho desenvolvido por profissionais de saúde fez de Santa Catarina uma referência em transplantes de órgãos. O que você está vendo é uma dramatização. Situações vividas por equipes médicas no contato com as famílias de quem chega ao hospital em estado muito grave. Médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais aprendem o chamado acolhimento, um longo processo que vai da entrada do paciente até a notícia da morte. A enfermeira Aline faz o papel da mãe do paciente. Tudo é gravado e exibido para os profissionais. O que se busca é o desenvolvimento de 3 habilidades. Respeito, que é a gente aceitar a família tal como ela é, a empatia, que é se colocar no lugar dela, e a autenticidade, que é ser verdadeiro com a família, porque a autenticidade passa então uma confiança necessária para favorecer então um clima de entendimento de todo o processo. E quando nós respeitamos essas etapas, há uma chance muito maior dessa família se sentir acolhida, entender o diagnóstico, aceitar o diagnóstico e permitir a doação de órgãos. A inspiração veio do sistema de transplantes da Espanha, 15 anos atrás. Desde então, a taxa de recusa das famílias começou a diminuir. Caiu de inicialmente 70%, eu lembro bem, para 60%, 50%, 40%, 30%, mas a gente sabe pelo exemplo espanhol que a gente pode chegar a 10% ou talvez menos. Os números deste ano apontam que em Santa Catarina, 31,8% das famílias decidiram por não fazer a doação. No Brasil, a taxa é bem maior, 49%, a mais alta em uma década. Quem concorda em doar os órgãos traz esperança para muita gente que depende de um transplante. Coração, fígado, pâncreas, intestino, 2 rins e 2 pulmões. Além de órgãos, tecidos também podem ser transplantados, como as córneas, ossos e músculos. Andresa e Patrícia perderam os filhos em acidentes de moto. Os 2 jovens tiveram morte encefálica, a perda completa e irreversível das funções cerebrais. O coração continua produzindo fluxo de sangue e os pulmões são ventilados e continuam respirando. Somente os doadores em morte encefálica é que podem doar os órgãos. Naquele momento a gente já tinha definido que se tivesse acontecido, a gente faria doação. Patrícia não pensou assim. Foi a abordagem cuidadosa da equipe médica que a fez mudar de ideia. O meu luto é meu. Vai ficar no meu coração. Mas eu me sinto feliz em saber que tem tantas famílias hoje felizes. Eu recebi a pior notícia do mundo. A perda de um filho. Né? E aí você de imediato já pensa... Alguém não precisa passar por isso. 5 anos atrás, foi um gesto de generosidade assim que salvou a vida da Isa. Esse coração me permitiu renascer dentro de uma mesma vida. Eu busco honrar esse órgão que eu recebi, que me trouxe a minha segunda chance de vida. O Jornal da Globo é depois de todas as flores. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Fala rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Diego, canal Diego Esportes. E tô chegando pra te avisar que hoje tem Fluminense e Internacional pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores. E nesse vídeo você vai saber tudo sobre esse confronto. As principais últimas notícias da equipe do Fluminense
e também as últimas informações da equipe do Internacional. O Fluminense, que nas quartas de final passou com 2 vitórias sobre o Olímpia do Paraguai, joga hoje em casa e vem em busca do resultado positivo para depois tentar a classificação à grande final lá no Sul. Já o Internacional, nas quartas de final, passou pelo Bolívar, também espera fazer um bom jogo hoje e depois tentar a classificação jogando em casa. Então, se você é torcedor do Fluminense ou torcedor do Internacional, já faço o convite, se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like no vídeo para nos ajudar, ativa também o sininho de notificação para você receber nos próximos vídeos e comenta embaixo seu palpite, porque Fluminense e Internacional entram em campo nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, no horário de Brasília, no Maracanã, para o jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores da América. O Fluminense chega para a partida depois de eliminar o Olímpia com 2 vitórias nas quartas de final. A formação com Cano e John Kennedy no ataque surtiu efeito diante dos paraguaios e o Fluminense venceu, garantiu a classificação mesmo fora de casa, ao vencer por 3-1 no Defensores del Chaco. No Campeonato Brasileiro, o time de Fernando Diniz veio de uma vitória em cima do Cruzeiro, em partida que Marcelo entrou no segundo tempo e atuou com mais liberdade no meio de campo. Já o Internacional superou o Bolívar nas quartas, com direito à vitória histórica na altitude de La Paz. No Brasileirão, no entanto, o time de Eduardo Cudê tem campanha oscilante, na metade inferior da tabela, e vem de derrota para o Atlético na Arena da Baixada. O sonho do Tri da América ganhou corpo com as contratações de Rocher, Arangues e Valência. Alan Patrick é o destaque da equipe no torneio, com 4 gols e 4 assistências. Pelo lado do Fluminense, Fernando Diniz terá a possibilidade de mandar a campo o time ideal do Fluminense, algo que aconteceu apenas 2 vezes nas outras 10 partidas da equipe na competição. Arias se recuperou de torção no tornozelo e Ganso, que sofreu com dores no joelho e não atua desde o dia 31 de agosto, deve ser titular. A escalação do camisa 10, porém, vai depender de como ele estará no dia do jogo, já que não joga há quase um mês. Se não começar como titular, o atacante do John Kennedy irá a campo. Então, a provável escalação hoje do Fluminense deve ter o Fábio, Felipe Melo, Nino, Marcelo e Samuel Xavier, André, Alexandre e Ganso, Keno, Arias e Cano. Já pelo lado do Inter, Cudê deve fazer uma mudança de ordem tática. A entrada do espanhol Hugo Malo na vaga de Bustos para reforçar o setor defensivo. O zagueiro Vitão e o volante Johnny voltam de lesão e já entram na equipe titular. O restante do time mantém a estrutura das demais partidas da Libertadores. Então a provável escalação então, do Internacional deve ter o Rocher, Mercado, Vitão, René e Malô, Johnny, Wanderson, Arangues e Maurício, Ener Valência e Alan Patrick. O jogo hoje vai ser apitado pelo árbitro argentino Dario Herrera. Vai contar com os assistentes Juan Belatti e Diego Bonfá, quarto árbitro Andrés Merlos e na arbitragem de vídeo Mauro Vigliano. Como a gente já disse, nas quartas o Fluminense passou pelo Olímpia, jogo do Maracanã 2-0 para o Fluminense e depois do Paraguai 3-1 para o Fluminense. E aí já a equipe do Inter também passou nas quartas de final, passou pelo Bolívar, primeiro jogo lá na altitude, vitória do Inter por 1-0, e no jogo da volta no estádio Beira-Rio, vitória por 2-0. Então é isso, rapaziada, desejamos a todos aí um ótimo jogo, que vença o melhor, fiquem todos com Deus e até a próxima.